Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao programa Sons do Coração. E hoje a gente vai falar de um assunto que parece que tem a ver com as vovozinhas quando a gente fala de crochê. Esqueça tudo isso, porque hoje você vai conhecer a estilista jovem Carol Potrich, aqui de Caxias do Sul, que deu um up nessa história toda do crochê, que une moda com arte e muito mais, num trabalho muito bacana que você confere hoje aqui no programa. Bem-vinda, Carol! Muito tudo obrigada, bom? tudo ótimo. Muito obrigada por estar aqui, pelo convite, por falar, de algo que vem realmente do meu coração e que faz ecoar aí. Então, muito feliz de estar aí contigo e por todos esses elogios aí. Ah, legal, de início. Carol. Tu merece, a gente sente assim que esse teu trabalho ele é bem profundo mesmo, que ele tem muito sentimento envolvido. A gente agradece a Cafeteria Sabor do Café, que está nos recebendo aqui com tanto carinho para essa nova temporada aí do projeto. E Carol, eu quero saber assim, começar perguntando como é que o crochê entrou na tua vida, porque você fez moda estilo, e aí, como é que foi o lance? Então, o lance é bem familiar, né? Minha mãe é crocheteira de vida, assim, ela sempre fez crochê, então o crochê sempre teve muito comigo, assim. E é muito legal porque eu nunca o desprezei, mas eu também nunca vi o valor e a potência que ele tinha até que eu pudesse ver isso através de outra pessoa. Eu conheci a estilista Vanessa Montoro antes de eu iniciar o ateliê, enfim, e aí eu pensei, nossa, que massa que é isso. Cara, minha mãe faz, acho que a gente pode fazer algo bem legal. E aí nisso eu tive a ideia então de poder praticar de alguma forma. Minha mãe fez um vestido para mim, entre tantas outras peças que ao longo da vida ela já tinha feito, porque felizmente minha mãe sempre gostou de fazer roupa e não muito guardanapo e essas coisas menorzinhas assim. Então assim ele entrou, e aí a minha mãe acabou fazendo um vestido para mim, e o vestido era para a formatura da minha irmã, e aí foi super legal porque o vestido foi super elogiado, eu me senti super bonita, teve toda uma questão de beleza por trás disso. Eu falei, acho que é isso, vamos lá que eu vou testar isso aí. E aí eu fiz o meu TCC com o crochê, e eu digo que foi quase um chute na bunda, assim, porque eu pesquisei bastante, eu fui atrás de fornecedores e conhecer de fato o que eu ia fazer, porque até então eu não tinha nenhum conhecimento em si, e nem específico, além daquilo que minha mãe sabia e podia me dizer, e também não era super detalhado. E aí, dentro dessas pesquisas eu fui, encarei, fui de frente, e aí depois eu, logo em seguida, comecei já o ateliê, muito pelo retorno que eu tive perante a isso, assim, de ser algo diferente, de ter um reconhecimento bem legal. Então, assim, eu comecei... Começou. Essa Vanessa Montoro é da onde? Ela é de São Paulo. De São Paulo. Daí você conheceu o trabalho dela e... Hoje ela deve ter uns 15, 18 anos de marca, assim. Eu lembro que logo que eu comecei, ela tava fazendo, fechando uns 10, assim. E eu tô há 7 anos no mercado, então... é perto disso, assim, uns 17 anos. Ela é uma estilista bem legal, eu acho muito, muito bacana ver o crochê sendo desenvolvido por olhares diferentes, assim, e foi, nossa, paixão à primeira vista o trabalho dela. E a tua mãe fazia roupinhas pra vocês, assim, pra ti e pra tua irmã de criança? Como é que era isso? Sim, eu tenho, de criança não tenho tanta lembrança, mas eu tenho lembrança, assim, mais na pré-adolescência, adolescência. Ela fazia várias, especialmente umas sainhas de praia, assim. E aí eu tinha, minhas amigas todas tinham, inclusive depois que eu comecei o ateliê foi muito legal, que uma amiga minha falou assim, nossa, agora eu preciso atualizar minha saia, porque eu ainda uso, só que ela é muito velha, ela faz muito tempo que eu tenho ela. Eu tenho duas amigas que, enquanto eu comecei o ateliê, assim, logo de início ainda tinham as saias, e agora eu até não sei se elas têm, mas possivelmente está ainda no guarda-roupa, assim. Ai, que legal. Carol, e você faz crochê? Eu faço, eu não tenho total conhecimento técnico como as crocheteiras, porque a habilidade de quem faz diariamente é totalmente diferente da minha, que entende o processo, mas não executa em si, assim. Então, mas eu realmente fui aprender a fazer crochê quando eu decidi que eu ia trabalhar com isso, porque eu entendi que eu precisava realmente saber, até para trazer algumas soluções que não estão necessariamente no meu conhecimento básico, assim,
mas que eu podia olhar como designer e a gente trocar essa ideia entre designer e técnica, sabe? E eu acho esse casamento muito legal. Eu acho que a gente vai além com essa confiança mútua, assim. Então, eu não sou uma exímia crocheteira que nem as crocheteiras que trabalham comigo, mas eu sei. Eventualmente eu faço alguma coisa, mas é bem... Nem se compara aquela mulherada lá. E como é que foi o desafio de sair da faculdade e abrir um ateliê e viver desse negócio até hoje, né, Carol? Uhum. Olha, eu acho que vale um pouco de inconsequência, assim, de sonho junto, porque empreender eu acho um desafio muito grande e eu não tenho pais empreendedores, então eu não tinha alguém que pudesse realmente por trás me apoiar e me dar algumas diretrizes, mas logo de início eu já fui atrás do Sebrae e foi muito útil, muito valioso, assim, as consultorias que eu fiz e toda a construção que eu tive. Mas eu acho que tem muito mais de sonho do que realidade nisso, assim. E aí quando a gente gosta, quando a gente sabe e confia, assim, acho que um sentido de fé muito grande, a gente corre atrás, fica... Eu não perco o sono, mas gera uns estresse emocional lá, mas não perco o sono só porque eu sou super dorminhoca, tá? Não porque não gera, mas... O que a empreendedora te ensinou? A tua poção, assim, a parte empreendedora ensinou pra Carol? Nossa, que pergunta boa essa, porque eu acho que é uma grande reflexão nisso. Eu acho que, em primeiro lugar, confiar, porque é uma confiança naquilo que eu estou fazendo, é uma confiança nas pessoas também, e digo isso no confiar entre quem executa a peça, quem consome a peça, então uma relação mútua de confiança e resiliência total, né? Porque tem dias que dá vontade de jogar tudo pro alto e ela chega, e aí daqui a pouco vem uma coisa bem legal e você fala assim, ai não, tá tudo bem, vamos lá, tá, né, isso aí, vamos lá, vamos em frente. Então resiliência e confiança com certeza são os dois aprendizados valiosos, assim, do empreender. Carol, e como é que é o teu processo criativo? Como é que ele acontece, assim, se é que você consegue explicar pra gente? Eu acho bem difícil explicar processo criativo, porque eu acho que a questão da criação ela é incremental. Eu percebo que eu consigo ir muito mais além nas minhas criações hoje do que logo quando eu iniciei, porque por uma questão incremental, acho que o conhecimento é incremental, o empreender é incremental, a gente vai aprendendo com aquilo que vai errando e vai acertando e vai gostando também. Mas dentro desse meu processo criativo eu digo que eu tenho um baú de coisas que vai ficando na minha cabeça, não são necessariamente super claras, mas eu tenho, às vezes eu vejo algum outro designer que fez algum movimento, alguma coisa que eu gostei, alguma peça, algum detalhe, e aí aquilo ficou armazenado, e eu olho muito eu tenho um papel de olhar muito para modelagem. Eu gosto de poder não pensar no crochê como o que eu vou fazer com o crochê, mas como que eu vou inserir o crochê na moda. Então eu penso que eu queria um volume, e aí eu, sei lá, de manga, que não necessariamente eu pensaria no crochê, mas eu sei que na modelagem vai dar certo, então eu vou casar os dois conhecimentos, assim, e muito do cotidiano, assim. Eu sou uma observadora constante dos detalhes, eu sou super fã de texturas, eu gosto de perceber como a natureza se comporta. Então tem um livro do... Ai, Jesus, esqueci o nome dele. Tá, eu vou lembrar. Mas é A Vida Imita a Moda. E é exatamente isso, assim. Eu vejo que a vida e o nosso cotidiano tem... A moda imita a vida. Tem um papel muito grande nisso, assim, de representar as coisas de uma forma material até, que a gente pode carregar por muito mais tempo do que necessariamente a vida, porque a vida é cíclica, vai passando. Então, é um pouco dessa viagem toda, assim, que me faz... A natureza, né? Você tá falando. A gente se encontra na praia, né, Carol? Sim, muito! Eu vejo as tuas postagens também. É uma fonte pra ti de inspiração? Nossa, também? Nossa, muito! Eu gosto muito do silêncio, eu adoro o curumim porque é uma paz lá. E sem dúvidas, assim, eu tive uma coleção que foi inspirada no Nascer do Sol. Eu presenciei isso em Garopaba,
na Silveira, e foi uma das coisas mais lindas que eu vi, assim, porque eu fui num primeiro dia e pensei, vou assistir, foi quando eu aprendi a gostar do nascer do sol, e eu tô na praia, eu tô indo assistir o sol nascer. E aí eu fui um dia, eu pensei, nossa, que coisa mais linda, aquelas cores que vão se movimentando, aquela onda que vai vindo, aquela espuma que, sei lá, cada momento é um jeito. E aí eu pensei, eu vou no outro dia só pra sentir isso. Aí num dia eu tava com o celular, fotografei, tenho 1000 fotos, cada segundo eu tinha uma foto diferente. E aí no outro dia eu fui só, sentei lá e fiquei sentindo, e foi uma coisa muito linda, assim. Eu acho que o sentir, mesmo que ele não é palpável, assim, com as mãos, é muito legal. Ele faz muito parte do processo criativo, assim. A tua espiritualidade também entra nisso? Nossa, total. E eu acho que daí entra um sentido de crer como um todo, assim, numa fé de confiança, de entender que a vida tem só coisas boas a nos apresentar, e por mais que às vezes haja os desafios e tudo mais, eu acredito que o papel é a gente tirar o melhor das coisas, assim. E às vezes eu acho que eu tenho uma utopia gigantesca de acreditar muito nas pessoas, mas real, assim, eu acredito nelas, e acho que todo mundo tá aqui para dar o seu melhor. E não cabe a nós julgar o melhor do outro, assim. A gente tem que se respeitar, a gente também não precisa apoiar tudo aquilo, o que a gente não concorda, mas eu acho que não cabe apontar, assim. E eu acho que isso é um sentido de fé maior, assim. Que legal. Carol, assim, quando pensa, aquela peça pronta, assim, aquela peça, qual que te vem na cabeça? Nossa. Devem ter muitas aí, mas assim, aquela que foi marcante na minha trajetória. Sim, a primeira peça que veio na minha cabeça agora pensando foi uma peça que eu fiz dentro de uma coleção de noivas, que ela é um vestido que tem uma sobreposição que pode retirar, assim, mas ela é assimétrica. É muito difícil trabalhar assimetrias porque nem todo mundo veste, nem todo mundo se empodera da simetria, assim, e eu acho muito bonito pensar numa beleza assimétrica, assim, porque a vida ela é toda, né, não tem simetria, a gente que cria uma estética ideal para isso, assim. Então me vem essa peça, que é um vestido de noiva, que pode ser qualquer outra coisa e não só noiva, mas ele foi pensado um casamento. Inclusive eu acho isso bem legal do crochê, porque ele permite essa saída de um universo. A gente põe ele num contexto casamento, compõe com um acessório diferente e ele tá super bem vestido ali. A gente sai desse contexto, vai para um casual, põe uma jaqueta jeans, põe um tênis, põe qualquer outra coisa. É uma sainha de praia. Isso aí. Eu tive há pouco tempo uma cliente que tava no Rio de Janeiro, e eu tenho um casaco que é um dos mais vendidas, assim, da ateliê, que faz um tempo que eu tenho já ele, e eu sigo fazendo e replicando, e ela tava com um biquíni, assim, na praia, e eu pensei, nossa, que massa isso, porque é muito difícil as pessoas, a gente tem uma cultura de ter a roupa de sair, né, e eu acho um pecado isso, porque nossa roupa pode ser o que ela quer, a gente pode vestir de qualquer maneira, e até porque eu acho que a gente acaba usando menos se a gente pensa, essa é só pra sair, essa vai só pra... A gente deixa de até exercitar a criatividade do uso das peças, assim. A Carol gosta de brincar na hora de vestir? Hoje eu vou ser tal coisa, então eu vou usar isso, isso e aquilo. Como é que é? Que engraçado, né? Porque eu acho que a roupa tem uma representação muito grande naquilo que a gente quer comunicar, mesmo que de uma forma inconsciente, assim. E sim, eu percebo que o meu vestir ele vai muito conforme aquilo que eu desejo e conforme o meu humor. Tem vezes que eu tô meio de saco cheio, tá um dia muito cinza, que eu sou super movida ao sol, e aí eu só vou colocar essa calça jeans, essa camiseta ou um moletom e vou ser feliz, é isso aí. Tem dias que eu quero, sei lá, me sentir mais bem vestida, ou quero realmente representar, colocar uma roupa minha que eu quero que seja expressiva na hora. Então sim, eu não sei muito dizer como que eu brinco, assim, eu não brinco muito com cor, eu brinco mais com composições, assim, eu sou uma pessoa de menos cor, mas eu admiro muito quem brinca com cor, acho super de uma consciência no vestir gigantesca, assim, eu não consigo. Carol, como é que... Porque eu acho que você tem uma responsabilidade aí de ter levado o crochê
na nossa região para outra coisa, né? Porque o crochê por muito tempo ficou realmente aquele guardanapinho em cima da mesa, aquela coisa de vó, aquela coisa que a gente tem meio vergonha, aquela coisa meio da colônia. Tinha uma conotação bastante negativa com o artesanato. Era muito simples. Eu ganhei uma colcha lá da tia. Ai, meu Deus, aquilo pesou para mim. Você conseguiu trazer uma outra coisa, trazer o crochê ficou fashion, né? Como é que se fez isso? Você tem consciência disso? Não, acho que não, talvez do tamanho que tu expresse, assim, mas eu acho isso incrível e fico bem grata e feliz, muito obrigada. Eu acredito que eu consegui tirar esse olhar, primeiro de mim, assim, porque não necessariamente eu achava de volta, e tem coisas até hoje que eu não gosto, assim, não significa que eu defendo tudo. Se eu vejo uma casa super, mega, hiper cheia de crochê, eu também não gosto. Eu acho que a gente tem que ponderar todo tipo de exercício criativo e estético, ele tem que ser ponderado. Ele não pode ser em um exagero, assim, enfim. E, nossa, eu acho lindo isso, porque eu realmente acredito na força visual e na força comunicativa que tem a questão das texturas do crochê, de tudo aquilo que ele carrega enquanto história de uma família, enquanto uma história que passou, que às vezes não é de uma família, mas de alguém que teve num momento especial a presença do crochê, ou que superou alguma coisa por conta disso. Enfim, muitas coisas, muitas histórias, e é muito difícil alguém parar do meu lado e saber que eu trabalho com isso e não me contar alguma coisa. Porque eu tinha, é muito legal, eu acho isso, eu digo que é uma trama invisível que não tem fim, é lindo. Carol, e se você tivesse que escolher um estilista ou uma estilista, assim, que realmente é tua fonte de inspiração frequente? Nossa, sabe que eu acho essa pergunta sempre muito legal, porque eu não sou uma pessoa que olho muito para os designers, assim, e especialmente para os de fora, assim, eu sou bem localtivista, assim, eu diria. Mas eu curto muito o Ronaldo Fraga, porque ele trabalha muito a questão artesanal e, enfim, eu adoro o mineiro, né? Gosto muito do Ronaldo Fraga, gosto muito da Flávia Aranha, porque ela traz todo o processo das tinturas botânicas e todas as pigmentações e trabalhar o tecido, enfim, a matéria-prima natural. Gosto muito dela. Gosto muito da Paula Raia, como ela consegue extrapolar na questão até quase minimalista, assim. Na verdade, eu conheci ela eu nem sei em que ano que foi, mas ela fez um desfile no São Paulo Fashion Week, que ela fez uma coleção que era toda meio de cordas, assim. Nossa, eu achei aquilo maravilhoso, era tudo cru. Meu Deus do céu, eu me apaixonei por ela e desde então eu passei a acompanhar. Mas eu sou muito fã dos meus amigos também. Eu adoro o Rico Braco, que é meu amigo, e eu acho ele uma baita fonte de inspiração, até porque eu posso conversar com ele e a gente troca muita ideia. Gosto muito do design da minha amiga Fabi também, Fabiane Montemeso, e aí vai, assim. Mas eu tenho muito mais um olhar pra cá, assim, do que olhar, sei lá, do Tia Gabbana, coisas do tipo, assim. Uhum. Carol, você teve uma mudança aí na tua marca. Eu fui surpreendida com um vídeo muito lindo teu, muito poético, né? Dizendo assim que desse mergulho de novo na marca, em busca do DNA, de simplificar as coisas. Isso foi pós-pandemia? O que surge disso e o que derivou desse teu mergulho? Conta pra gente. Nossa, com certeza tem a ver com pandemia, porque eu acredito que eu, como vários, mas nesse momento eu posso, né, tomar posse apenas daquilo que eu senti. Eu parei, eu simplesmente tive muito mais tempo, assim. E eu sempre curti muito a natureza, mas eu realmente mergulhei na natureza, acampei pela primeira vez, eu conheci muitos lugares, assim, comprei um tênis de trilha, então, para eu poder chegar lá. E eu percebi que eu não gosto desse mercado super acelerado, assim. Eu acho que isso já fala muito
o porquê que eu escolhi, mas acho que foi uma tomada de consciência muito legal. E essa tua pergunta é muito legal, porque ontem como eu participei da Semana Acadêmica da Moda, eu fui olhar o meu TCC e, sei lá, fazia muito tempo que eu não olhava assim meu portfólio. E aí a minha inspiração na época foi 365 dias mais um do Manifesto Analógico, que é um estúdio de slow design do Rio de Janeiro, e elas durante um ano inteiro, elas começaram então no dia 2 de janeiro e foram até o dia 1º de janeiro do ano seguinte. Elas fizeram coisas analógicas, do tipo deixar um casaco pendurado numa árvore para alguém passar e pegar, entregar um cartão para alguém, deixar livro, enfim, elas tiveram muitas ações assim. E aí tudo que eu escrevi lá naquele momento, hoje eu pensei, nossa, ontem eu tava, cara, que legal, tipo, que legal que eu via isso nesse tempo atrás que eu acho que eu nem tinha consciência que eu tenho hoje, assim. Então estar no meio dessa pandemia e correr muito menos, trabalhar muito menos, me fez reforçar isso, assim, que eu acho que a vida é muito mais do que só trabalho, do que correr contra todo o sistema da moda, assim. Eu não acho, como fomentadora disso e como comunicadora disso, eu não quero ser a pessoa que está lá querendo vender a qualquer custo. Então me fez olhar de novo para as coleções e perceber que eu não quero fazer um monte de coleções, porque a partir do momento que eu produzo alguma coisa, alguém tem que consumir, porque meu negócio financeiramente vai depender disso. Então, se eu deixar de produzir nessa escala tão gigante, eu também não preciso vender assim a qualquer custo, sabe? Então me fez olhar para isso e perceber que o motivo pelo qual eu comecei lá no início, que era a minha intenção de trabalhar todo o crochê, sempre dando mais valor para o crochê e não para moda só, é isso que eu quero, assim, é o crochê na sua íntegra, porque ao longo do tempo eu fui misturando com tecido, que eu acho super bonito, mas eu também vejo que tem muitas marcas que fazem isso, e esse não estava mais sendo o meu diferencial, assim. Então esse mergulho de pandemia aí me trouxe esse stop, assim, essa consciência, e foi um pouco doloroso, assim, porque a gente tem que se desprender um pouco. Você fechou o ateliê? Sim, eu fechei. A gente se encontrou, você estava carregando as coisas, né? Indo embora. E aí? Sim, olha que isso, eu acho que eu sentir, eu acho que as minhas decisões, elas são tomadas quando eu já estou muito certa disso, assim. Então eu digo que às vezes eu acho que eu tardo um pouco as coisas, mas quando eu decidi é isso aí e tá tudo muito bem resolvido, assim. Então fechar o ateliê foi um super alívio, na verdade, porque eu não queria mais estar presa a um horário comercial, eu queria poder ter esse ir e vir com maior facilidade, e sem contar que eu acredito muito na questão das mídias, na questão do online, assim. Então a minha energia também, ela tá mais disposta para isso, para reaprender, e é um novo aprendizado também, porque eu adoro as mídias, eu adoro Instagram, Google e afins, como eles chegam, só que eu não tenho domínio total disso, e eu quero conhecer mais, assim. Então é um novo aprender nesse processo como um todo, assim. Pra ti a moda tem que ter um propósito? Totalmente. Sim. E eu acho que talvez esse seja uma das... Tenho certeza, na verdade, que foi o porquê principal que eu me mantive, assim. Porque por vezes eu pensei, será que é isso mesmo que eu quero? Será que não tá na hora de mudar minha carreira? E sei lá o que eu ia fazer, não fazia ideia. Mas eu fiquei pensando assim. Pensei, nossa, não, vamos lá, porque eu acredito muito nisso. Eu quero ter o meu papel, eu quero ter a minha voz para falar disso, independente se eu vou atingir um tantinho assim ou se eu vou atingir mais, mas quem estiver do meu lado vai poder absorver isso, vai poder ouvir um pouco do que eu tenho para dizer, quem quiser, enfim, né? E por isso, assim, acho que enquanto alguém que optou lá atrás por fazer moda, hoje eu tenho certeza da moda que eu quero ver por aí. Isso não significa que as pessoas não possam consumir outro tipo de moda. Eu acho que moda é essa que você quer ver, Carol? Que é o teu propósito?
eu quero que as pessoas percebam o papel da roupa na sua comunicação, assim, a questão do consumo também. Eu também acredito no equilíbrio. Eu acho que o fast fashion ele tá aí para suprir desejos momentâneos. Isso faz parte do ser humano e tá tudo certo. Eu também faço parte dessas pessoas que consomem o fast fashion. A gente tem esses desejos, mas eu entendo que a gente precisa de um equilíbrio assim para tudo. A gente precisa do equilíbrio na moda, a gente precisa do equilíbrio na alimentação, na vida, enfim. E nesse sentido, então eu quero que as pessoas comprem alguma coisa por um desejo momentâneo, mas equilibrem, sabendo que do outro lado elas também estão comprando e fomentando uma moda local, uma moda que ela sabe a matéria-prima que está por trás, ou tem um mínimo de consciência. Ela pode não saber tudo do que vai acontecer, mas enfim, ela sabe que aquilo foi pensado por tal e tal motivo, assim. Então essa é a moda esse equilíbrio, na verdade, que eu quero ver, assim, cada vez mais. Bacana. Carol, qual é o som que habita o teu coração aí? E que você traz pro exterior nessas peças lindas? O som que habita o meu coração, com certeza é o som das pessoas, assim, o eco que eu recebo. Eu ecoo, na verdade, aquilo que eu recebo de amor, assim, porque eu tenho muito isso pra mim. Eu tenho uma grande sorte de ter tido sempre boas pessoas ao meu lado, então eu digo que eu sou o meio dos dois lados. Eu sou quem faz toda a parte de trabalho com as artesãs e também com os clientes, então eu recebo amor por todas as partes com sentimento de gratidão, assim. Então esse é o som que bate bem forte e certamente é o que me motiva todos os dias, assim, a trabalhar com o que eu trabalho. Que bom, tomara que ele continue aí, reverberando muito. Bora lá. Tua dica de livro para os nosso público? Eu trouxe esse que é A Era da Curadoria, O que Importa é Saber o que Importa. Eu acabei de ler ele essa semana e por vários momentos eu lembrei dele, porque eu me interessei em ler por conta da curadoria. Eu às vezes crio algumas implicâncias com palavras que eu acho que elas são usadas de uma forma não tão coerente. A gente acaba criando alguns modismos também para isso, e eu estava um pouco incomodada com a curadoria. Eu não sabia realmente se ela estava sendo bem usada. E aí eu fui ler, e na verdade esse livro fala sobre comunicação e educação. E eu tô num momento muito disso, assim, que eu quero educar as pessoas a olharem o que eu faço, ou olharem a moda de forma que faça sentido, assim. Então, ele é um livro curto, ele é uma conversa entre o Cortella e o Dimenstein, que é um jornalista. O Cortella é um filósofo professor, e o Gilberto é um jornalista professor já falecido. E esse bate-papo é muito legal, porque eles falam disso, assim, o papel da comunicação. E uma das coisas mais legais que eu achei nele é que eles falam da fertilidade, o quanto é fértil a educação. E aí eles falam que ela só se torna realmente fértil quando as pessoas põem isso dentro do seu contexto. E o contexto só existe quando a gente habita nele. Então as pessoas eu primeiro preciso contextualizar as coisas para depois realmente fazer sentido, assim. Então essa é a minha dica de livro. A Era da Curadoria. Isso. Ah, legal. Carol, nossa, que rico esse papo contigo. Quanto propósito tem atrás das suas criações, quanta coisa bonita que você está levando, assim, que a gente pôde perceber. Parabéns pelo teu trabalho, é diferenciado e vem de uma fonte muito legal. Agora a gente sabe um pouquinho e deu vontade de conhecer mais ainda o teu trabalho. Obrigada. Tá? Obrigada mesmo. E foi uma honra te ter aqui hoje. Gente, se você gostou desse conteúdo, então compartilhe com seus amigos, te inscreve aqui no meu canal do YouTube, que vai ser uma honra te ter por aqui. A gente agradece mais uma vez ao Sabor de Café, que nos recebe aqui com tanto carinho, a Botânica, boutique floral aqui de Caxias do Sul e Alá do Mato, que tem presentes para quem comentar aqui embaixo desse vídeo, tá? A gente fica por aqui, um grande beijo para você no seu coração. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.